Graça e paz, amados. Vamos dar início ao nosso culto. Quero convidar a todos a ficar em pé e lermos Mateus capítulo 26, do verso 6 em diante. Mateus capítulo 26, do verso 6 em diante. Ainda vejo algum barulhinho das folhas, né? Tem que esperar o pessoal achar aí. Mateus capítulo 26, o verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Só até aqui, amados. Talvez eu e você chegamos hoje para receber do Senhor alguma coisa. Talvez eu e você viemos assistir um culto e viemos ver o que vai acontecer. Mas aqui, uma mulher que tinha algo especial, ela se preparou antes de chegar até a presença do Senhor. Ela se preparou antes de chegar na casa onde Jesus estava. Ela se preparou antes para que aquilo que as outras pessoas iriam falar. Ela se preparou antes para quando chegasse em Jesus, o que ela iria fazer. E ela se preparou antes para entregar o seu melhor para Jesus. O que eu quero dizer é: o que você veio trazer para Jesus hoje? O seu melhor? Você se preparou? A palavra de Deus nos fala em outro versículo, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, que este seja a nossa intenção, de receber do Senhor, de entregar a Ele também o melhor nesta noite. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos. E se você não pensou nisso, chegou aqui, né, depois de uma chuva, todos, né, esperando fazer alguma coisa, então quer dizer, respira, acalme o seu coração, ligue-se àquilo que vem do alto agora. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que nesta noite, eu vim aqui para adorá-lo, eu vim aqui para exaltar o teu nome, e que você, e eu, e todos nós que estamos aqui, possamos entregar o nosso melhor a Deus, que o Senhor Deus fale através das músicas, dos cânticos, através, Senhor Deus, de todo o ambiente de culto que nós produzimos neste lugar. Culto é ambiente, culto é eu e você, o que nós entregamos ao Senhor. Qual é o perfume? Qual é o teu perfume nesta noite? Talvez você venha aqui pensando que a chuva iria atrapalhar. Talvez você veio aqui pensando que esse calor vai atrapalhar. E eu quero te dizer, pense que o Senhor Deus, Ele já veio primeiro que você, já está aqui primeiro que cada um de nós, para nos trazer o melhor dEle para cada um de nós. Que eu e você possamos
exaltar o nome do Senhor nesta noite, louvando, exaltando o nome do Senhor, sendo o Senhor aquele que possa entregar um cheiro suave ao Senhor, um cheiro que ultrapassa este lugar, para chegar até as narinas de Deus, e Ele puder dizer: este é minha filha, este é meu filho, que entrega o melhor para Deus. Que eu e você possamos adorá-lo nesse instante. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, igreja. Seja engrandecido. Quero ouvir só os irmãos, só os irmãos. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. As irmãs, aleluia, aleluia. A igreja canta inteira. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Obrigado. Para mim eu gostei. E agora para o Senhor, vamos bater palmas novamente, louvando ao Senhor? Vamos lá? Eu sei, meus amados, eu sei que tem gente que não gosta disso. Mas eu quero dizer para você, quantas vezes você exige de Deus alguma coisa? Olha só, eu gosto muito dos que estão tocando aqui, tá certo? Porém, eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro uma coisa mais assim, sei lá, a Lagoinha. Alguma coisa assim mais, sei lá, coral, raiz coral, né? Uma coisa assim. E eu quero convidar a irmã aqui, irmã, vem cá. Vai lá, no lugar daquele rapaz ali, ó, e toca lá o teclado. Não, vai lá, toca lá o teclado. Eu não ensaiei hoje. Eu não ensaiei. Ah, irmã, não ensaiou? Não. Puxa vida. Mas quem sabe? Mas quem sabe não precisa de ensaio, não, irmã. Só pode tocar, tocar. Sandra, você pode tocar, Sandra? Não pode tocar. Mas Sandra, olha, não, tudo bem, eu sei que aquele lá não, mas entra lá naquele aqui, ó, guitarrona lá, ó. Na guitarra lá. Nada exigente, tá bom? Nada assim, ó, só assim um raiz coral, como ele falou ali, nada assim, não? Domingo que vem. Mas por que você não vai tocar? Como que é? Não, pera um pouquinho. Como que é? Eu não sei tocar guitarra. Não, mas tem que saber, mas como não sabe? Tem que saber. Por que você não vai tocar? Porque eu não sei. Ah, engraçado, né, gente? Por que a gente fica exigindo dos outros aquilo que a gente não sabe fazer? Por que a gente exige que Deus tenha que dar resposta para você, sem você saber o que você tem para receber de Deus? Esse momento é um momento de a gente interceder pelos problemas, pelas dificuldades, por aquilo que nós temos. Mas eu quero que você possa entender que se você não pode, Deus é que pode. Se você não acredita em alguém que possa estar dando remédio, que possa ser o hospital, que possa cuidar de alguém, Deus é que pode. Então pare de exigir de você mesmo uma solução para o teu problema e entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Vamos orar. Se você puder, segura aí na mão de alguém, esteja orando com a gente. Confie no Senhor. É Ele que pode todas as coisas. Nós exigimos muito de nós, exigimos muito das outras pessoas, mas nós não pensamos que é somente o Senhor, somente Deus é que pode. Talvez você esteja passando por algum problema, talvez você esteja com algum parente doente, talvez você esteja com algum filho longe de casa, filha longe de casa. Talvez você esteja pensando em você próprio, em que você precisa resolver os seus problemas. Eu quero te dizer, pare de exigir de você mesmo e coloque nas mãos do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor Deus possa agir de maneira tão especial, para que o Senhor possa fazer as coisas na nossa vida. Há na tua palavra, Senhor, uma passagem onde Pedro está costurando a sua rede, porque a noite toda ele pescou e nada veio. Ele ficou trabalhando e nada veio. Ele se esforçou, ele colocou todas as suas forças, colocou tudo aquilo que ele sabia para poder pescar, mas a noite toda foi frustrante, a noite toda não deu certo. E quantas vezes, Senhor, nós tentamos com a nossa força, nós tentamos com a nossa sabedoria, nós tentamos de maneira, Senhor Deus, diversa, e nada acontece. Quantas e quantas vezes, Senhor Deus, os nossos dias são frustrantes, porque nós vivemos e, Senhor Deus, não sabemos para que caminho vamos seguir. Mas veio o Senhor,
Veio Jesus e Jesus falou para ele: entra no barco, joga a rede. E eles jogaram a rede. E não era horário, não era o dia, não era o caminho, mas pela tua palavra, disse Pedro. Pela tua palavra eu vou obedecer. Talvez a gente, muitas das vezes, nós estamos fazendo isso. Nós estamos querendo fazer aquilo que é pela nossa sabedoria, pelo aquilo que nós somos, pelo nosso braço, e não obedecemos a palavra. E quantas vezes a palavra do Senhor diz para você: aquieta teu coração, aquieta o teu coração. E a gente fica com ansiedade, fica tirando para tudo que é lado. E o Senhor diz: aquieta o teu coração. E quantas vezes nós queremos agir, fazer, mas estamos parados, e o Senhor diz: diga a este povo que marche, diga a este povo que ande, diga a este povo que eu estou com eles. E quantas vezes nós não conseguimos ouvir Deus? Quantas vezes nós estamos falando: Senhor, o Senhor está em silêncio, o Senhor não fala comigo, o Senhor não age, nada acontece, a minha vida está em um caos, mas o Senhor não fala comigo. E o Senhor manda te dizer: filha, filho, eu estou em todo momento contigo, aonde quer que tu vás, eu estou junto, eu estou presente. Se estou em silêncio, é porque você não está me ouvindo, mas eu estou fazendo. O Senhor Deus age na sua vida, meu amado, age na sua vida, minha amada. Creia nisso. Não fique achando e exigindo das pessoas coisas que elas não podem fazer. Mas Deus te diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Quando nós nos entregamos, quando nós nos colocamos nas mãos dEle, assim Ele age, e assim Ele faz. Que você possa entender que a ação de Deus na sua vida já chegou. Já chegou. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Graças a Deus. Quero saber se tem alguém nos visitando hoje, pela primeira, pela segunda vez. Tem alguém nos visitando? Levante sua mão aí para nós conhecermos você. Temos? Hoje são todos de casa. Graças a Deus por isso. Nós vamos passar para as comunicações. Domingo que vem, nós teremos pela manhã e pela noite a ceia do Senhor. Quero convidar a todos. Quando eu falo quero convidar a todos, não é só aos que estão aqui, a você que está em casa, que está nos assistindo, venha também participar conosco. A ceia do Senhor é a comunhão do povo de Deus, da igreja, da casa de Pai. Então convido você a estar conosco. Sei que alguns têm dificuldades, por isso nós temos uma ceia, tanto na parte da manhã, como também na parte da noite. Que você que pode, esteja conosco, então, domingo que vem. Teremos escola bíblica. Ih, não gostei. Teremos escola bíblica. Que bom. Alguns ficam cobrando, sabe? Alguns ficam cobrando. Olha, quando é que vai começar a escola bíblica? Quando é que vai começar a escola bíblica? E quando começa, a gente fala, teremos escola bíblica, né? Teremos escola bíblica domingo que vem, a partir das 10h30. Quero convidar a todos, sejam as crianças, sejam os adolescentes, sejam os adultos 2.
não vou falar, né? Os adultos 2, nós temos que lembrar, escola bíblica é um lugar onde você aprende do Senhor, aprende da palavra, e você tem uma oportunidade única de ter um professor e você poder perguntar, e você poder colocar as suas dúvidas para que possam ser sanadas. Então venha conhecer a escola bíblica dominical, tá ok? Vamos passar para os nossos dízimos e ofertas. Aqui tem as formas de contribuir, né? Pelo envelope que fica aí nos bancos. Temos as transferência bancária e o cartão. E também temos o Pix, tá? Agora, esse Pix está funcionando bonitinho. Olha lá, o Pix está funcionando bonitinho, então, né? Você que veio preparado para entregar o dízimo e a sua oferta, nós vamos estar lendo um texto em Êxodo 35, verso 21. E assim nós poderemos, então, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Êxodo, capítulo 35, 21. Eu vou ter uma versão um pouquinho diferente da que está aí no telão. Então, eu vou ler uma vez a minha e eu vou repetir depois a leitura aí com o que está no telão, tá bom? Vamos lá? Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. E todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isto, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Para todos em que o Senhor impeliu, para todos em que o Senhor incumbiu, para todos em que o Senhor mandou, para todos em que o Senhor ordenou. Amados, dízimos e ofertas não é para uns e não para outros, é para todos. Não como uma obrigação, porque aqui, nesse texto, cada um contribuiu ali para um propósito, que era a tenda do encontro, a ponto de Moisés ter que dizer para eles que, olha, chega, não precisa mais, porque vocês trouxeram tanto que vai sobrar muito. O que a palavra de Deus diz aqui é que essa é a colocação daquele povo para entrega para fazer uma tenda. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que entrega o teu dízimo, entrega a sua oferta, para que eu faça para você. Não é uma troca, não é uma troca, porque muitas das vezes nós pensamos conforme eu disse aqui, mas o Senhor te entrega primeiro, antes mesmo de você fazer, para que depois você possa entregar. Então, você que veio preparado, que tem o seu coração já pré-determinado, como foi falado no primeiro texto, quando nós lemos, venha e entrega seu dízimo e a sua oferta. Temos aqui também as irmãs que estarão como as intercessoras e estarão colhendo de vocês aquele papelzinho que vocês anotaram aí, seus pedidos de oração. Tragam e entrega aqui para elas também, ok?
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado. Ele é Senhor. Baixinho, baixinho, para a igreja cantar. Ele é exaltado. Levante-se do seu lugar para cantar que Ele é exaltado, amém? Levante sua voz. Ele é o Senhor. Para sempre exaltado nos céus. Ele é exaltado para sempre. Aplauda aquele que é exaltado nos céus, na terra. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Cante isso. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo. Te adorarei, aleluia. Te adorarei por tudo que és. As palmas.
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre, sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Baixinho, baixinho. Tu és bom, Senhor. Nós vamos cantar assim, ó. Eu sou bom de vez em quando, de vez em quando. Eu sou bom, eu sou bom de vez em quando, de vez em quando. Cante. Eu sou bom. Cante pro seu irmão. Você é bom de vez em quando. Você é bom. Mas Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom. Aplauda aquele que é bom. Graça e paz, irmãos. Amém, é? Deus que é bom o tempo todo, nós não, né? Inclusive eu não sou bom. Olha, bem de vez em quando, eu estou brincando com o Lázaro, né? Bem de vez em quando, mas nós estamos aqui para exaltar o nosso Deus. Então nós falamos que Deus que é bom. Nós até pela nossa natureza pecaminosa, nós somos pecadores, temos os nossos defeitos e precisamos de Deus a cada momento. Então vamos orar mais uma vez, baseado nisso que nós cantamos e reconhecendo que nosso Deus é bom e pense nisso. De repente você está com alguma dificuldade essa noite, de repente você está preocupado com algo, mas fique com isso na sua mente, que Deus, Ele é bom, tá? Ele é misericordioso, Ele é poderoso para dar aquilo que você precisa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós cantamos e declaramos e reconhecemos que apenas o Senhor é bom, apenas o Senhor é digno de nosso louvor e da nossa adoração. E apenas o Senhor, ó Deus, é que pode resolver as nossas situações, o Senhor é que pode ter misericórdia de nós, só o Senhor pode perdoar os nossos pecados, só o Senhor que pode nos dar direção, ó Deus, a cada dia das nossas vidas. Por isso eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um que está aqui, essa noite, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, ó Deus, que todos possam reconhecer a bondade de Deus e confiar nessa bondade.
independente daquilo que você está precisando essa noite, declare e creia que Deus é bom para resolver, Ele é bom para ter amor, para ter misericórdia da minha e da sua vida. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração, não porque nós merecemos, mas porque nós recebemos a cada dia a misericórdia de Deus. Faça que todos nós possamos ser a cada dia transformados pela Tua palavra, que ela não volta vazia, mas ela vai produzir efeitos no coração de cada um de nós essa noite, em nome de Jesus, amém. Aproveite que você está em pé, pode acender as luzes para as pessoas virem aqui o texto, lá no livro de Abacuque, olha só, de repente você não é um texto que muitas vezes é estudado, né? Então, Abacuque, no Antigo Testamento é o 5º livro de frente para trás, né? Você vindo aqui, é um dos profetas menores. O último livro é Malaquias, atrás vem Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque. É o 5º livro, você indo na direção contrária. O livro de Abacuque. Eu vou ler apenas o versículo 2, por enquanto. Depois os irmãos podem deixar aberto, que eu vou ler alguns textos. Mas Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Olha só, é uma oração de Abacuque, que na verdade, na minha Bíblia fala que é uma queixa. Vamos pensar nisso. Ele estava se queixando de Deus, mas diz assim, livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também, o 1 e o 2. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Aí o versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Olha só, vocês vão poder sentar, mas eu vou ler outros versículos para você também entender esse, mas eu gostaria que estivéssemos pensando, baseado no livro de Abacuque, em vencer as suas crises. Abacuque, um profeta do Antigo Testamento, os chamados profetas menores, né? Esse termo, profetas menores, para quem não sabe, é porque são livros menores em tamanho do que dos profetas maiores. Se pegar Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, são livros maiores em tamanho, né? Então, os livros menores em tamanho são chamados de profetas menores. Também são profetas que nós conhecemos menos, temos menos detalhes das histórias. O próprio profeta Abacuque, você não tem grandes detalhes da história da vida dele. Você sabe que ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Ele estava profetizando, possivelmente, um pouco antes de Jerusalém ser destruída pelos babilônios, ser invadida. E o profeta Abacuque, esse homem estava passando por algumas crises. Por isso que vem essa oração aqui no versículo 2, que na verdade é uma reclamação. Veja bem, quando você fala para alguém, até quando? Não é uma reclamação? Não vem à nossa cabeça? Qualquer pessoa que você falar isso, de repente você está esperando algo de alguém, você fala, mas até quando eu vou ficar esperando, né? Até quando você vai acabar isso? Você está numa empresa, por exemplo, é uma queixa, né? Seu patrão, até quando você vai ficar nesse serviço? Ou em casa alguém pede, até quando você não vai arrumar suas roupas? Estou dando aqui exemplos bem genéricos. Então, até quando sempre nos lembra de alguma reclamação, alguém que está dizendo que alguém está demorando. Mas Abacuque, na verdade, a gente vai entender que ele não estava reclamando, ele estava sendo sincero. E depois, durante o livro de Abacuque, a gente vai ver que, inclusive, ele vai reconhecendo, ele vai fazendo um diálogo com Deus, das situações difíceis, e ele vai entender essa situação. Isso você pode fazer com Deus. Se você não está entendendo algo, estou dizendo que você tem que ser ingrato, mas você pode expor, Deus, não estou entendendo, estou sentindo muita dor. É uma situação. Mas o que estava acontecendo aqui com Abacuque? Ele estava indignado pela situação do povo de Deus, do povo de Israel. Havia muitas coisas erradas. No versículo 3 ele fala, injustiça, destruição e injustiça estão diante de mim. Aí no versículo 6 ele fala, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. É como se fosse hoje você reclamar da situação. Poxa, mas por que tanta coisa ruim está acontecendo no nosso país? Por que tanta violência? Por que tanta corrupção? Por que tantas injustiças? E aquele era o povo de Deus. E Abacuque, ele estava
pensando assim, olha, mas Deus não está fazendo nada. Deus está vendo a situação ruim, Deus vê a pessoa, vamos dizer, fazendo algo errado e fica quieto. Deus vê, no contexto daquela época, Deus vê o sacerdote profanando a religião e não fala nada. Deus vê o juiz fazendo injustiça e Deus fica quieto. Aí ele diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro? Ele tinha a impressão, estou falando e Deus não faz nada. Aqui no sentido coletivo, né? Ele estava reclamando em relação ao povo de Israel. Mas também, perguntas que você pode fazer, até quando? Né? Parece que é como se Abacuque estava se dizendo, estou orando e não acontece nada. Parece que eu oro, essa semana continua a mesma situação, mês que vem continua na mesma. Era uma reclamação, ele estava em crise. Como Deus pode ser indiferente às situações ruins? E a segunda crise que a gente vai ver aqui, a gente vai estudar, depois a gente vai chegar lá pelo capítulo, o próprio capítulo 1, capítulo 2, é a resposta de Deus. Abacuque ele vai ficar indignado também, a resposta que Deus dá. Que Deus, no versículo 6, Abacuque 1, versículo 6, por isso que eu falei para você deixar aberto, que você vai entender a história. Diz assim, olha a resposta de Deus. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. O que significa isso? Os babilônios eram um dos povos que dominavam o mundo naquela época. Eram inimigos de vários povos, inclusive mais para frente, eles vão destruir a própria Jerusalém. Era um povo cruel, era um povo violento, era um povo que fazia toda espécie de abominações, era um povo que tinha um exército que conquistava os outros países, e é um povo que principalmente não temia a Deus. E Abacuque vai ficar indignado. Espera aí, eu orei para Deus fazer justiça. Agora ele vai usar um povo que é pior do que o povo de Israel para fazer justiça, ele vai exaltar esse povo. Eu já estou achando ruim que Deus não faz justiça. Aí Deus vai fazer mais injustiça ainda, vai usar um povo que não teme a Deus, e esse povo é que vai vencer. O livro de Abacuque, ele passa por essas duas crises. Primeiro, ele pergunta, Deus não está fazendo nada. E segundo, ele questiona o método de Deus. É isso que você vai entender. Abacuque, ele questiona por que os babilônios. Ele ficou indignado. Por que os babilônios? Por que justo esse povo? Você imagina, alguém que você acha que é injusto, de repente essa pessoa, para resolver um problema, Deus, olha, essa pessoa ser mais exaltada ainda, né? Imagina alguém que você considera, a pessoa faz as coisas erradas, e essa pessoa ser exaltada. É isso que Abacuque está sentindo. Deus vai exaltar os babilônios ainda por cima? Ou vai fazer justiça com alguém que é pior do que o povo de Israel? Então eram crises que Abacuque, no contexto dele, ele passou, que nós podemos passar às vezes, as duas coisas. Você reclamar que Deus não está fazendo nada, e depois você questiona a forma que Deus está fazendo. Às vezes a gente questiona também, peraí, mas Deus não é dessa forma que Deus vai resolver a situação? E Abacuque, ele entra numa crise. E ele fala, até quando, Senhor? Até quando? Mas a gente vai entender que Abacuque não está reclamando. Eu creio que você, que é um bom cristão, foi até ensinado, olha, você tem que ser grato a Deus, você não pode murmurar. Tudo bem, isso também é essa forma mesmo. Mas então como a gente vai explicar então que a oração de Abacuque? O que a gente vai entender? Como vencer crises, situações que você ou acha que Deus não está fazendo nada, ou você não entende por que a situação está indo daquela forma. Pode ser questões pessoais, como até questões coletivas, né? Pode ser sua vida pessoal, ou pode ser a sua família, ou pode ser o país, coisas que você não entende. Mas Abacuque vai nos ensinar algumas coisas de como enfrentar as crises. Primeira coisa, já no primeiro versículo, Abacuque, ele abriu o coração diante de Deus. Primeira coisa que nós temos que aprender, não é errado você abrir o seu coração diante de Deus. Na verdade é o certo. Às vezes às vezes não é certo, você não deve, por exemplo, ficar reclamando as coisas para as pessoas. Né? As pessoas não vão, como foi até falado aqui, as pessoas não vão resolver os seus problemas, né? Ninguém é bom. Às vezes você ficar levantando certos problemas para certas pessoas, ali você vai irritar a pessoa, olha, só reclama da vida, fica se queixando, o que eu vou fazer? Tem pessoa que até se irrita. Depende da situação que você tem, se você começar a falar muito, a pessoa até se irrita. Está falando por quê isso? João, estou cheio de problemas, o que eu vou fazer? Tem gente que não gosta, inclusive. Né? Então, às vezes, e não é positivo. Às vezes
reclama de certas situações, as pessoas, cada um da sua interpretação, né? Olha, o Ricardo está reclamando da vida dele. Ou a pessoa até te julga. Ah, isso não é nada, que a pessoa às vezes não sente a sua dor também, né? As pessoas não sentem a sua dor. Às vezes uma situação difícil que você tem, você reclama para alguém, a pessoa em certas situações é mais fácil a pessoa te julgar, porque a pessoa não sente a sua dor. Por que pensar nisso? Uma dor, qualquer dor que você tiver, se você estiver com dor de cabeça, né? Espero que ninguém esteja com dor de cabeça agora. Mas quem está sentindo é você. Por mais que você fale, eu estou com dor de cabeça, preciso tomar um remédio, eu não estou sentindo a sua dor. Essa é a grande verdade. Eu posso até orar por você, posso até ter misericórdia, mas a sua dor eu não estou sentindo. E vice-versa. Se tiver qualquer dor no meu corpo, qualquer situação na minha vida, por mais eu não estou. Quem está sentindo é você. Então, Abacuque ele fez o certo. Ele abriu o coração para Deus, antes de tudo. Até se ele ficasse reclamando para o povo, que profeta reclamão, profeta está... Lógico que o povo ficou sabendo dessa profecia. Mas ele se dirigiu a Deus. E depois isso virou uma revelação na Bíblia. Então, abra o seu coração para Deus. Deus ele não se desagrada com a nossa sinceridade. Seja sincero com Deus. Até com a sua fraqueza, Ele entende. Ele vai trabalhar no seu coração, se de repente o sentimento que você tem, se aquilo que você está falando estiver errado, Deus ele trabalha no seu coração. Mas entre você e Deus, você seja sincero. Se você tiver alguma percepção errada da vida, Deus ele vai te mostrar, olha, você não devia reclamar disso, você devia agradecer, você devia ter paciência, e assim por diante. Mas seja sincero com Deus, né? Em relação às pessoas, você tem que ter certo autocontrole, tomar cuidado com o que você fala, isso é uma realidade, né? A Bíblia diz que você tem que ser sábio nas palavras. Em relação ao ser humano, você tem que ter um autocontrole, tomar cuidado, não expor para a pessoa errada, não expor para quem não vai entender o seu problema. Mas para Deus, você pode e deve ser sincero. Então, Abacuque não estava errado, porque ele estava abrindo o coração dele para Deus. Esse é o caminho. Porque, às vezes, é melhor você ser sincero com Deus. Olha, eu não estou entendendo Deus. Como Jó, por exemplo, fez, né? Jó, ele não pecou, mas ele também expôs a situação. Ele estava sentindo dor, lógico que ele expôs a situação. Você não adianta... querer pensar que você pode fingir diante de Deus. Está tudo bem, ninguém precisa saber, mas você sabe se está tudo bem ou não, ou se você não entendeu algo ou não. Então você pode abrir o seu coração para Deus. Então não reclame para as pessoas, e não reclame, por exemplo, nas redes sociais. Eu sempre insisto nisso porque é uma coisa interessante. Às vezes tem pessoas que, quando ela está na frente daquele computador, ela acha que ela está falando com o computador. Só pode. Eu fico vendo, nossa, a pessoa está reclamando, colocando isso no Facebook para todo mundo ler, né? E até piora. Aí tem 500 pessoas que fazem um monte de interpretação do que a pessoa escreveu, né? Do que será que ela está falando? Né? Tem pessoas até mal intencionadas que podem ficar interpretando. Por que ele está falando? Será que está reclamando do fulano? Será que ele está reclamando do cicrano? As pessoas ficam até então, tome cuidado, não expõe as coisas pessoais e problemas em redes sociais, né? Não é no Facebook que vai resolver o seu problema. Às vezes eu estou na minha casa, lógico, estou na frente do meu computador, às vezes pode estar só eu sozinho no meu quarto. Mas o Facebook, por exemplo, a rede social tem um alcance. Acho que se eu colocar uma coisa no meu Facebook hoje, mais gente vai ficar sabendo do que se eu falar agora. Por exemplo, né? Que tem pessoas que não estão aqui na igreja que vão ler o meu Facebook hoje. Depois até mais pessoas que estão aqui nesse culto ficariam sabendo se eu colocasse certas coisas numa rede social. Mas se exponha para Deus. Então ele não estava errado. Ele abriu o coração dele para Deus, né? Quando chega no versículo 12, depois que ele recebe a resposta de Deus, que é os babilônios que vão fazer, que era um inimigo do povo de Deus, eles queriam fazer justiça, ele continua fazendo a sua oração. Abacuque 1, versículo 12. Diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha determinante que ela aplicaste castigo. Olha, ele vai perguntar no versículo 13: Teus olhos são tão puros, por que não suportam ver o mal? Não podes tolerar a maldade, então por que toleras os perversos? Você está questionando Deus. Peraí, por que você está tolerando os babilônios? Você vai deixar os babilônios, um povo inimigo de Deus, fazer justiça? Por que você vai julgar o povo de Deus e não vai julgar o outro que é mais perverso? Ele está fazendo um questionamento.
Segunda coisa que a gente pode aprender, que nem sempre você entende os planos de Deus. Você não compreende no momento. Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele vai explicar que os babilônios vão ser julgados mais para frente, mas o melhor método naquele momento de julgar o povo de Israel era através daquele povo que era um povo ímpio. Então, nós nem sempre compreendemos os planos de Deus. É como se Abacuque ele ficou indignado. Imagine, você ora, Deus te dá uma direção e você fica indignado. Não, mas não era isso, Deus. Né? Pedir não era desse jeito. Isso que Abacuque fez na prática. Você pede uma coisa para Deus, não, Deus, peraí, não foi isso, não é dessa forma que eu acho certa. Né? Às vezes você pode pedir qualquer coisa, às vezes você pede um emprego, às vezes você pede uma solução do negócio, pede alguma coisa para a sua família, alguma questão de relacionamento, e Deus responde, não está certo. Nós temos esse certo orgulho, né? Às vezes você tem a sua sabedoria, a sua experiência, peraí, eu sei qual deveria ser a melhor forma. Acho que Deus, ele está errando. Ele questiona Deus. Né? Ele não questiona no sentido de afrontar Deus, mas ele está dizendo, não estou entendendo. Não é desse jeito. Então temos que aprender isso. Às vezes nós temos que aceitar que nem sempre é do nosso jeito. Às vezes a nossa sabedoria é finita. Às vezes o método que Deus pode resolver certas situações não é da forma que você estava esperando, até porque você não está lá no futuro. Né? Nós temos o domingo, 19h22, pelo aquele relógio lá. Você não sabe, Deus sabe daqui a 24 horas o que vai acontecer, na sua vida, daqui a 48 horas, daqui a 7 dias, Ele sabe tudo. Você não sabe. Eu não sei, né? Nenhum de nós. Por isso nós falamos, foi até cantado interessante, né? Deus é bom, a gente não é, né? A gente nem sempre é bom, a gente nem sempre sabe das coisas. Por isso que foi até cantado aqui. Mas ele ficou indignado. É como se ele pensasse, Deus não ajudou nada na sua resposta. Eu orei e Deus ele complicou mais ainda a situação. Deus ele piorou. Então nós temos o nosso jeito, nós temos a nossa forma de entender as coisas. Viu? Às vezes tem coisas ruins, você acha que é ruim, você nem sabe. Não, por que aconteceu isso? Então, seja humilde. Deus tem a forma certa. Mas o que Abacuque fez então? Ele se queixa da resposta de Deus, e a Bíblia diz que no capítulo 2, versículo 1, que ele fica aguardando a resposta de Deus, ou seja, ele orou de novo, e ele humildemente sabia, Deus vai responder. Abacuque 2, versículo 1, ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. O que a gente aprende aqui é que nós temos que aguardar a resposta de Deus, com paciência. Aqui ele fala assim, ficarei no meu posto de sentinela, né? Sentinela é como se fosse até hoje, né? Em certos locais, onde tem um quartel, por exemplo, tem uma sentinela, um segurança. Nesse caso aqui, a pessoa que estava na porta da cidade, até ele diz, tomarei posição sobre a muralha. Então ele estava lá aguardando, vou ficar aqui, no lugar onde fica o guarda da cidade, e vou aguardar o que Deus ele vai dizer. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Ele confiava que Deus ia dar alguma resposta. E ele ia esperar. Aqui ele não estava blasfemando com Deus. Ele perguntou e estava aguardando a resposta de Deus. Nós temos que aprender isso com Abacuque. Nós podemos abrir o nosso coração e podemos esperar a resposta de Deus. Deus vai dar uma resposta. Deus vai dar alguma direção, Deus vai fazer alguma coisa. E ele ficou na posição dele, posição de oração. Aqui está interessante, oração a gente tem que perseverar, a gente não sabe quando Deus vai dar resposta, mas continue orando, fique na sua posição e vai aguardando a resposta de Deus, vai orando, não desista, continue orando. Era interessante, tomarei posição, ou seja, ele estava lá, aguardando, que às vezes ele poderia ter se queixado de Deus e ido para outro lugar. Ele poderia até esquecer que Deus ia dar uma resposta. Diz que ele ficou num posto de sentinela, esperando, Deus vai responder. Ele ficou atento, a qualquer momento Deus vai responder. Isso também é interessante, às vezes a gente pode estar distraído em relação às respostas de Deus. Às vezes você pede algo para Deus, mas no fundo você até esquece, você não está atento, às vezes Deus pode estar te respondendo de alguma forma e você nem percebe que Deus respondeu a sua oração, que você não está no posto, você está distante. Então pense nisso. Orações que você faz, às vezes Deus, Ele vai te dar resposta. Eu não sei como,
Pode ser através de uma mensagem, pode ser através de alguém, de alguma circunstância, mas fique atento. Deus, Ele vai te dar uma resposta. Então, ele ficou na posição dele, aguardando, perseverante. Ele continuou em comunhão com Deus. Ele continuou achando, Deus vai dar entendimento. E aí que é a diferença, que vai mudando o pensamento dele. Às vezes, quando você pede algo para Deus, não apenas a resposta da solução em si, mas o entendimento Deus vai te dando. Às vezes você tem que entender certas coisas para receber a resposta de Deus. Você tem que entender qual a direção que você vai tomar, qual o caminho. Você tem que entender o que Deus está fazendo. E Deus, Ele vai explicando aqui, a partir do versículo 2, Deus ele vai explicando, Ele vai entendendo, ó, Deus vai fazer algo, Deus está me explicando por que está acontecendo, qual a posição que eu tenho que tomar agora. Capítulo 2, versículo 2 diz, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Ou seja, estava recebendo a resposta. Pois a visão aguarda um tempo designado, ele fala do fim e não falhará. Ou seja, havia um tempo para receber resposta e essa resposta não iria falhar. Abacuque estava atento, a resposta de Deus estava vindo. Deus ia mostrar algo para ele. E aqui ele vai entendendo algumas coisas. Não dá para ler todos os textos, mas eu vou ler aqui alguns para nós entendermos, né? Capítulo 2, versículo 4. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Olha só, aí ele vai explicando, olha, você vai dando uma mensagem, você tem que viver pela sua fé. Creia que Deus vai resolver a situação. E quando ele fala que o ímpio está envaidecido, é como se ele falasse assim, olha, não fique preocupado tanto com os ímpios. De repente os babilônios, eles estavam envaidecidos, ó, a gente tinha um exército grande, a gente vai vencer, a gente vai acabar com tudo. Deixa a pessoa ficar envaidecida. Tem pessoas que não entendem a sua fé e podem ficar com vaidade, podem ficar com julgamentos, olha, eu sou bom, eu não preciso de Deus, resolve minhas situações, você não vai conseguir. Deixa a pessoa falar aquilo que ela quiser. Não se preocupe tanto com os resultados dos outros. Porque às vezes você está aqui na igreja essa noite, por exemplo, ou está acompanhando de casa, e você pode pensar, olha, eu conheço alguém que nem vem em igreja, que nem lê a Bíblia, e não está com esse problema. Você pode ter essa falsa ilusão. Mas a Bíblia vai dizer que o julgamento viria sobre os ímpios, e a justiça viria a favor de Israel. Tem pessoas que podem estar te julgando. Olha, eu nem oro, para que orar? Né? E eu resolvi essa situação. Então tem pessoas que são envaidecidas. Mas aqui diz, o justo viverá pela sua fé, ou seja, permaneça firme na sua fé. Né? A cada dia, viva na sua fé. Existe a fé que você aceitou Jesus como Salvador um dia. Né? Não sei se todos aqui já aceitaram, espero que sim, mas depois a gente faz uma oração. Mas você teve a fé para aceitar Jesus, mas você tem que ter a fé para viver a cada dia. Por isso que eu disse, o justo viverá, ou seja, todo dia você vai viver pela sua fé. Enquanto você estiver nesse mundo, viva pela sua fé. Continue com fé. Cada situação, tenha fé que Deus ele vai resolver. Seja a situação da sua família, a situação do seu trabalho, da sua saúde, de relacionamentos, da sua igreja, do seu ministério. Viva pela fé. Não deixe, não se importe tanto com que os outros falam. Não se importe tanto com que os outros dizem. Não fique olhando só para as circunstâncias do momento, porque circunstâncias podem mudar. Às vezes quem está bem hoje pode estar mal amanhã. Mas viva pela sua fé. Alimente a sua fé. O justo viverá pela sua fé. Alimente a sua fé. Busque a Deus cada dia. Renove a confiança nas promessas de Deus a cada dia. Viva pela sua fé. Então a palavra que era para o povo de Israel é a palavra para nós. Nós temos que viver pela fé. Não importa as circunstâncias, não importa os diagnósticos, a situação vai piorar, porque às vezes a gente tem que viver pela fé, a gente sempre tem que viver, né? Mas tem situações que a gente tem que viver até mais, né? De repente você está numa situação de trabalho que alguém fala, olha, vai acabar, a empresa vai fechar, está em crise, vai dar tudo errado. Viva pela sua fé, não fique pela cabeça dos outros. De repente você está com uma situação na sua família, alguém pode dizer, não tem jeito, para a pessoa não tem jeito. Viva você pela sua fé, não importa o que os outros falam. Continue a sua fé, continue orando pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu pai, pela pessoa da sua família que precisa. Não ligue para que os outros falem. Viva pela fé. Fique firme na sua fé.
Capítulo 2, versículo 14, continua a resposta. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Olha, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ou seja, as pessoas vão conhecer a glória do Senhor. Se de repente alguém não conhece ainda, alguém vai ver. É como se Deus falasse assim, olha, aquilo que eu vou fazer, alguém vai ver a glória do Senhor. Então, pega essa palavra para você. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, alguém vai ver a glória do Senhor. Alguém vai ver o testemunho daquilo que Deus faz na sua vida. Alguém de repente que pode estar até te criticando hoje. Alguém que está até zombando de você. Alguém que até está te vendo com desdém a sua situação. Creia nisso. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, se você tiver fé, muitas pessoas que zombam, um dia vão glorificar a Deus. Elas vão ter o conhecimento do Senhor. Olha o que Deus ali fez, né? De repente eu não acreditava e Deus fez aquilo na vida da pessoa. Então, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como fala, as águas enchem o mar, é algo sem fim, né? Então Deus vai fazer algo grande. Abacuque estava numa crise, mas aí ele vai, olha, peraí, eu vou ver algo grande. Deus vai ver que o meu poder, que se for ver a história, mais para frente, o povo de Israel, Jerusalém vai ser destruída, mas um dia ele vai voltar para a sua terra. Os babilônios, que eram um povo arrogante, eles vão ser destruídos mais para frente na história pelo um povo chamado os persas, né? Então, aquele que ele vai descer, um dia vai ser destruído. Tudo aquilo que Deus fala, um dia vai acontecer. Nós também aprendemos aqui que Deus está no controle de todas as situações. Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Essa é uma palavra de Deus para dizer, olha, Deus está no controle, fique em silêncio, não fique falando muito, que Deus é que manda. Ficar em silêncio nesse sentido, olha, não fique falando muito, não fique murmurando, deixa os povos falar. Era até melhor que os povos ficassem quietos, porque Deus está no comando. Fique em silêncio. Quando eu vejo aqui a expressão, o Senhor está em seu santo templo, é interessante isso, né? É como, imagine, como se o Senhor falasse assim, ó, Deus está na sala de controle dele. Deus está lá no seu trono, ninguém mexe. Em certas situações, você está nesse mundo, né? Por exemplo, você trabalha numa empresa muito grande, às vezes o patrão ele tem a sala dele, né? Você nem pode ir lá, né? Tem a sala, tem o escritório principal. Eu trabalhei em empresas assim, você não podia entrar de qualquer jeito. O patrão estava lá, ele administrando a empresa, você estava controlando, né? Uma situação, estou citando um exemplo. Como se pensasse assim, do universo, Deus está no lugar dele, está no tempo, está controlando tudo. Você pode falar o que você quiser, mas ele quem manda é ele, quem decide é ele. E quando ele fala, fique em silêncio da terra, porque tudo que qualquer pessoa falar, não pode contra Deus. Então fique em silêncio, que Deus está no controle. É isso que ele estava dizendo. Então, aprenda isso, Deus está no controle de todas as situações, quando você está buscando a Ele. Às vezes você quer falar, quer discutir com Deus, porque Deus fez isso, porque Deus não fez aquilo. Então, mas Deus está no controle. Então é nesse sentido quando a Bíblia fala para você ficar em silêncio diante de Deus, né? Não você ficar falando muito. Deus ele vai resolver. Indo já para a parte final, a gente vê aqui no capítulo 3, aí Abacuque, ele que estava reclamando no começo, na experiência que ele teve com Deus, ele mudou a perspectiva das coisas. Interessante, quando você começa a falar com Deus, você vai tendo outro entendimento. Tem alguns trechos na Bíblia que é interessante, alguém começa reclamando, começa a falar muito com Deus, aí começa a falar bem de Deus. Uma pessoa que estava dizendo, até quando, Senhor? Quando vai resolver isso? Ele vai mudar e vai dizer que ele vai buscar Deus em qualquer situação. Depois eu vou ler aqui, nos últimos versículos, ele vai buscar Deus em qualquer situação. Ele confia em Deus, mesmo que tudo aparentemente esteja dando errado. De alguém que estava reclamando, alguém que que declarou que confiava totalmente em Deus. Por quê? Relacionamento. Então aprenda isso, para a gente mudar nossa mente, converse com Deus, fale com Deus, né? Tem coisas que você pode falar com algumas pessoas que você confia, mas o mais importante, fale com Deus. Aí Deus como se fosse assim, Deus ele pacientemente ouve as suas reclamações. Pode ir, Ricardo. Fala, Ricardo. Pode falar. Deixa eu falar. Depois ele vai me explicando, aí eu mudo. Olha,
É como se eu pensasse, olha, eu estava reclamando de Deus, eu estava questionando. Ele mudou de atitude. Então, para mudar de atitude, mudar de opinião, fale com Deus. Não existe nada que te mude. Versículo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Até diz, oração do profeta Abacuque, uma confissão. A última oração dele já é uma confissão, já não é uma queixa. Versículo 2, Senhor, ouvi falar a tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então ele vai mudando, agora ele fala assim, olha Deus, eu ouvi falar que o Senhor fez várias coisas no passado. Que aqui, nessa época do profeta Abacuque, já havia passado muitos anos, séculos, todos aqueles sinais que aconteceram na época de Moisés, de Josué, né? Então ele ouvia de fato, de grandes feitos que Deus tinha feito. E ele começou a falar assim, realiza de novo em nossa época. Interessante isso, a gente tem que pensar às vezes isso, realiza de novo em nossa época. Às vezes tem muitos cristãos que têm até um passado, que em certo momento você fala, olha, há 20 anos atrás aconteceu um milagre na minha família, Deus resolveu aquela situação, Deus fez um milagre com meu filho, Deus fez um milagre na minha saúde. Mesmo você tem que confiar, relembrar dos atos do passado. Assim como Deus fez coisas, Ele pode fazer coisas novas hoje, novos milagres hoje. Deus não fica parado. É isso que Abacuque falou assim, realiza, mesmo os milagres do passado, realiza hoje. Nós temos que às vezes pensar isso, não podemos deixar o nosso coração esfriar. Aqui, o povo de Israel estava em outra época, de repente o coração estava frio, né? Nem estavam lembrando dos milagres do passado, né? O próprio profeta Abacuque como ele começou a fazer certos questionamentos, nem ele estava lembrando tanto dos milagres do passado. Então, peça para Deus renovar os milagres na sua vida. Não fique só das coisas do passado. Às vezes, se você contar a sua história, Deus fez grandes coisas, pode ser mais recente, ou há muitos anos atrás. Mas peça para Deus renovar os milagres na sua vida, para Ele ter misericórdia de você. Então Deus está no controle de todas as situações. Mas a última coisa que a gente vai aprender com Abacuque é a confiar em Deus, em qualquer situação. Quando você começa a falar muito com Deus, você começa a confiar em Deus. Quando você tem um diálogo com Deus, através da oração, e através de ouvir a palavra de Deus, você começa a confiar em Deus. Quando você começa a reconhecer aquilo que Deus fez e faz na sua vida cada dia, a sua confiança aumenta. E foi isso que aconteceu com Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso aqui é uma declaração de confiança. Olha, mesmo que diante, na minha frente, pareça que tudo está dando errado, eu vou continuar confiando da mesma forma. Deus vai cuidar de mim. Ainda que hoje, aparentemente, não há esperança para resolver certas situações, eu vou continuar confiando em Deus. Isso é declaração de confiança. Pensa bem, você confia muito em quem você começa a ter um certo relacionamento. Entre os seres humanos é normal, né? Qual as pessoas que você mais confia na sua vida, né? Lógico, dentro daquilo que nós cantamos, né? Quem é bom é Deus, né? A gente pode ser bom de vez em quando. Então tem algumas pessoas que você confia de vez em quando. Mas por quê? Algumas coisas tem. É pessoas que você sabe que te amam, ou pessoas que sempre fazem as coisas corretas. Às vezes tem pessoas que você confia, por exemplo, você confia de repente, no seu marido, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai. São pessoas que você sabe que te amam. Então você pode confiar. Você sabe que existe um amor. Mas também você confia em pessoas que você tem motivos. Olha, eu confio em certo amigo porque eu sei que aquela pessoa sempre fala a verdade, aquela pessoa se esforça, aquela pessoa é uma pessoa íntegra. Tem pessoas que você conhece porque você teve um relacionamento construído e você confia em certas pessoas. E ó que nós cantamos aqui, que quem é bom é Deus, né? Mas até certo ponto nós confiamos em certas pessoas que construímos relacionamento. Com Deus é a mesma coisa. Você vai confiar mais em Deus conforme você for construindo um relacionamento com Deus. Então construa um relacionamento com Jesus. Cada dia. Construa um relacionamento com Jesus. Ore mais. Não estou falando oração no sentido religioso. Meu ritual é orar 3 vezes por dia, repetir as mesmas palavras. Mas
é construir relacionamento com Deus. Ele começou a conversar com Deus e a mente dele começou a mudar. E aqui ele faz uma declaração bem forte, né? Se tudo na minha frente estiver dando errado, eu vou continuar confiando em Deus, vou continuar louvando a Deus. E o último versículo 19, que diz: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Aqui que a gente vai aprender é que ele se sentia preparado para atravessar qualquer situação. Por quê? O servo aqui é um animal que ele anda em lugares difíceis, né? Em costas de montanha, e ele não escorrega. Por isso que fala assim, ó, faz os meus pés como os do servo, e me faz andar em lugares altos. Aqui é um sentido de um animal que anda em lugares difíceis, e continua andando. Ele não escorrega. Até um dos comentários que eu li, é que o servo é um animal que não escorrega, mesmo num terreno difícil. Interessante isso, né? Às vezes nós passamos por caminhos difíceis, e às vezes você pode se escorregar, assim, no sentido espiritual, né? Ou na sua fé. Então, ele se sentia habilitado por Deus a andar em lugares difíceis. Então, às vezes na sua vida você está atravessando situações difíceis. Você tem que confiar que Deus ele vai te habilitar, te dar a capacidade de passar em situações e você não vai cair, você não vai ser destruído, você não vai morrer. Apesar das suas limitações, você... interessante é que ele fala, quem é a força dele? É o Senhor. Olha só. E ele fala, quem faz eu andar com os meus pés como os do servo? É o Senhor. É Deus que deu essa capacidade para ele. Então, no momento que a gente passa de crises, nosso mundo, eu não sei qual a crise que você passa, todos nós passamos em certos momentos da vida, porque o mundo é pecaminoso. Se você fala, não estou passando por nenhuma dificuldade hoje, mas em algum momento você passou. Não venha não, porque todo mundo é pecador, você não está no paraíso ainda, né? Alguma dificuldade você passa, ou já passou, ou vai passar. Mas Deus ele quer te habilitar a atravessar essas crises, sem você cair. Então tenha fé, Deus não quer que você caia, que você seja destruído. Que tem muitas crises que derrubam as pessoas, até cristãos. Às vezes você fica tão desanimado que você começa a murmurar contra Deus, que você busca soluções longe de Deus, que você não busca mais a Deus, você fica desanimado com Deus. Mas creia que Deus ele vai fazer você atravessar as crises da vida, atravessar de pé, atravessar firme, atravessar até você chegar ao seu objetivo, que nada vai te destruir. Concluindo, entregue as suas crises e inquietações a Deus. Você pode ser sincero com Deus, mas a sinceridade tem que ser assim: olha Deus, eu não estou aguentando, me ajuda. Deus te ajuda, é essa força que Deus quer dar. Você fala assim, não estou aguentando essa situação, está muito difícil. De repente você até ouve alguém falar, você está falando isso porque você não está passando por aquilo que eu passo, porque eu com certeza não estou e com certeza não sinto aquilo que você está passando. Você pode ter certeza, eu só consigo sentir o que eu passo e até certo ponto as pessoas que estão ao meu redor sintam um pouco, mas sentir mesmo, quem sente é você. Quem sente é apenas você. Então abra o seu coração para Deus, mas creia que Ele vai te habilitar. Você não vai cair. Deus ele vai te dar habilidade, te dar força. Se você precisa de sabedoria, Deus vai te dar sabedoria. Se você precisa de paciência, Deus vai te dar paciência. Se você precisa de alguma estratégia, Deus vai te dar a estratégia. Se você precisa de alguém que te ajude, Deus vai mostrar a pessoa certa para te ajudar. Isso é habilitação que vem de Deus. Vem de Deus sobre a nossa vida. Baixe sua cabeça e vamos orar. Aqui, e como eu falei, Abacuque, ele abriu o coração dele diante de Deus. Você não precisa me falar, e nem para quem está do seu lado, qual o seu problema, qual a sua dificuldade, mas abra o seu coração diante de Deus. Qualquer situação, se a situação é de saúde, abra o seu coração para Deus. Se a situação é algum familiar seu, abra o seu coração. Olha Deus, não estou aguentando a situação, é pelo meu filho, pelo meu neto, pelo meu marido. Eu não estou aguentando essa dor física que eu estou sentindo. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, que eu preciso de trabalho e tem nenhuma porta aberta.
Mas creia que Deus ele vai te habilitar, vai te dar a direção, Ele é a sua força e você não vai cair. Primeiramente você precisa ter a força que é Jesus. Se alguém aqui ainda não conhece Jesus, pense nisso. A força que você tem que ter, a força inicial é Jesus no seu coração. Primeiro tenha Jesus e depois Ele vai te dar força. Eu não sei qual a sua situação, não sei se alguém aqui ainda não tem Jesus, então receba a força. Abacuque falou: o Senhor é a minha força. Faça de Jesus Cristo a sua força. Se alguém aqui ainda não conhece Jesus, todos baixem a cabeça, por favor, até para ninguém ficar com vergonha. Se alguém não conhece Jesus, você pode fazer essa escolha nesse momento. Você pode levantar a sua mão onde você está, que a gente vai orar por você. Ninguém vai te envergonhar, mas se você ainda não tem a força que é Jesus, se você nunca aceitou Jesus como Salvador, levante sua mão para nós estarmos orando por você, pela sua vida. Abre o seu coração se você não tem Jesus. O primeiro apelo que eu faço. Segundo, se você já tem Jesus, peça para Ele que te dê força, para Ele que te habilite. Você está passando por uma crise, mas peça que hoje Ele renove as suas forças. Se você que já tem Jesus está passando por alguma crise, precisa da força de Deus, levante sua mão também, vai do seu lugar. Alguém quer receber a oração? Alguém precisa de força de Jesus essa noite? Isso, amém. Está assistindo fraco? Alguém? Mais alguém? Só levante sua mão, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, para você ficar no seu... Isso, amém, glória a Deus. Alguém precisa de força de Jesus? Amém, glória a Deus, amém. Ó, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Deus ele vai te habilitar nesse momento. Amém. Vocês que levantaram a mão, receba a força de Jesus, receba a capacidade de Jesus. Deus sabe que você está passando por uma situação difícil, ou uma situação de grande decisão, você não sabe o que fazer, mas Jesus está te habilitando. Ele vai fazer você assim como Ele habilita os pés do servo que anda sobre as montanhas, sobre os locais difíceis. Ele está habilitando a sua vida. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos ficar de pé. Eu vou orar para a sua vida, mas fique de pé, mas continue orando. Vamos orar para você receber. Você que levantou a sua mão, receba a força de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Se tem mais alguém aqui que precisa dessa força de Jesus, também levante sua mão. Amém, Deus abençoe. Vamos orar, amém. Receba a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece as crises que cada um de nós passamos. Às vezes existem questionamentos, existem situações difíceis que o teu povo está orando, que o teu povo tem buscado a tua palavra, mas está difícil, Deus. Há uma dúvida no nosso coração, e eu peço que o Senhor venha nos dar força. Para essas pessoas que levantaram a mão essa noite, eu peço de forma especial que o Senhor dê a habilidade de vencer essas dificuldades, dê a sabedoria, dê a força, dê o entendimento, dê a fé, que nenhuma palavra que alguém falou contra essas pessoas possa derrubar elas, mas que elas sejam habilitadas pelo Espírito Santo, por Jesus, que eles tenham a capacidade de atravessar, ó Deus, qualquer dificuldade. A todos nós que estamos aqui, nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de atravessar qualquer dificuldade, qualquer situação de família, situação de ministério, de saúde, situação financeira, situação emocional, situação de relacionamentos. Ó Pai, nos dê a força, nós vamos atravessar, nós não vamos escorregar, nós não vamos tropeçar no caminho, nós não vamos cair, nós não vamos voltar para trás, mas o Senhor está nos dando habilidade essa noite, em nome de Jesus. Dê habilidade sobre nós, capacidade do Espírito Santo, capacidade que não vem de nós, mas que vem de Deus, para enfrentar qualquer situação. Nós recebemos essa palavra e essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos para os céus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite. Eu peço que essa palavra fique em nosso coração, produza frutos. Leva-nos em paz para os nossos lares, juntamente com os nossos familiares. Nos abençoe nas nossas atividades durante essa semana e nos livra de todo o mal. Agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus,
agora e para todos sempre. Amém. Dá salva de palmas para Jesus. Tenha uma boa semana e fique com Deus. Deus te abençoe.